Olá, eu e Ricardo Fernandes, junto com Vitória Lemos, desenvolvemos a plataforma Arbiter, é uma plataforma descentralizada de torneios competitivos para a disciplina de blockchain e Web3. Aqui é a agenda da nossa apresentação e eu vou iniciar com a visão geral do nosso projeto. O Arbiter ele é uma plataforma descentralizada para a criação, gestão e participação em torneios competitivos, onde os resultados são registrados na blockchain e todo o mecanismo de regras do torneio ele fica dentro do blockchain, garantindo transparência, imparcialidade e verificabilidade do torneio. Para esse MVP, adotamos o formato de eliminação simples com chaveamento, e esse chaveamento é gerado automaticamente. Para a resolução das partidas, utilizamos o modelo de painel de juízes que decide o vencedor de cada partida por maioria de votos. E a premiação e taxas de inscrição são custodiadas e pagas pelo próprio contrato inteligente. No momento da criação do torneio, o organizador inscreve uma premiação e os jogadores inscrevem no seu registro uma taxa de inscrição. E isso fica tudo guardado dentro do próprio contrato. A tese principal do projeto ela envolve o uso da blockchain como fonte de verdade, descentralizando o mecanismo do torneio e descentralizando a confiabilidade do torneio. O ciclo de vida adotado nesse MVP para um torneio envolve a criação, a inscrição, a disputa e a conclusão, onde um organizador cria um torneio e deposita o prêmio e insere suas informações sobre o torneio. Os jogadores se inscrevem usando sua própria carteira, pagando a taxa, no momento que se inscreve o último jogador, o bracket, as chaves são geradas. A disputa é realizada com os juízes que votam nas partidas com suas carteiras e a maioria dos votos resolve a partida. Ao fim, no fim da última partida, o prêmio é pago à carteira do campeão e o organizador pode sacar as taxas acumuladas para sua carteira. Dando um overview das tecnologias utilizadas, para a blockchain utilizamos Solidity e o ecossistema do Hard Hat com OpenZeppelin. Para o front-end e aplicação web utilizamos o Next.js. Para guardar dados off-chain utilizamos o Postgres e a ferramenta Ponder para indexar os eventos do blockchain. E como ferramentas de qualidade, nós utilizamos para o nosso monorepo a ferramenta TurboRepo e algumas outras ferramentas de qualidade como formatação, linters, testes unitários e CI/CD. Adotamos uma arquitetura em monorepo para esse projeto, onde a aplicação, o indexador, os contratos e as informações sobre o banco de dados convivem juntos no mesmo repositório. E o fluxo de dados da nossa aplicação, como não temos uma autenticação separada, utilizamos a autenticação através da própria carteira, que interagem com os contratos através da interface. E esses contratos disparam eventos que são indexados pelo Ponder, que é guardado no nosso banco de dados e servem como fonte de dados para a nossa interface. Bom, explicando alguns padrões utilizados na solução de blockchain. Um deles foi o padrão de Minimal Proxy, a ideia de Factory, no padrão de projeto Factory, onde é realizado ao invés da implantação de um torneio, de um contrato de um torneio do zero na blockchain para cada torneio, a gente tem um torneio base que é implementado na blockchain e esse torneio base é clonado através do mecanismo de Minimal Proxies, reduzindo os custos da implantação de novos torneios e garantindo que cada torneio tenha os seus próprios dados, a própria carteira para poder guardar os prêmios. A gente utilizou também o padrão Create True, do Solidity, para ter um endereço determinístico, onde o endereço do clone ele é previsível antes mesmo da criação dentro da blockchain e é usado no nosso sistema para poder guardar metadados do torneio antes mesmo de ele ser deployado dentro da blockchain. O mecanismo de motor de votação por juízes é inteiramente implementado na blockchain, então a resolução dele é feita utilizando as carteiras dos juízes que votam através de funções do contrato inteligente e o contrato ele garante todo esse fluxo de votação e de avanço das chaves. E como alguns mecanismos de segurança, adotamos o padrão Reentrancy Guard para poder proteger de ataque de reentrância em algumas funções.
e alguns valores customizados para erros caso haja alguma falha na execução de algumas funções do contrato, garantindo, né, uma melhor experiência do usuário, ele saiba exatamente o que ocorreu, qual foi o erro que aconteceu. O motor de votação adotado para esse MVP é maioria estrita, então no momento que 51% dos juízes votam em um determinado participante, a partida avança automaticamente para uma partida à frente, né, por exemplo, das quartas finais para a semi, da semi para a final, com aquele jogador progredindo automaticamente. No fim, na resolução do último torneio, do último match do torneio, o prêmio ele é enviado para a carteira do campeão. A gente utilizou eventos em todas as nossas funções do contrato, e esses eventos são indexados e são utilizados na nossa interface para otimizar a busca por informações. Vou fazer uma demonstração rápida da plataforma. Nós podemos visualizar aqui a interface. Eu estou com uma carteira conectada e eu posso visualizar aqui os meus torneios. Essa carteira ela é organizadora de um torneio base aqui, o Corpa Arbiter. E rapidamente eu vou passar aqui pelo fluxo da criação de um torneio. Vou criar um torneio aqui de teste. Eu posso adicionar também uma imagem. Essa imagem é salva off-chain. Aqui eu seleciono o formato, por enquanto apenas a eliminação única está disponível. Eu seleciono uma data de início e um horário. E seleciono uma data de conclusão e um horário. Eu posso determinar o prêmio. Ele não necessariamente precisa ser maior que 0. Eu posso fazer um torneio gratuito. Mas eu vou determinar aqui que o prêmio desse torneio vai ser 1 Ethereum. Eu posso determinar uma taxa de entrada que será paga pelos participantes no momento do registro, e eu cadastro aqui um juiz base para esse torneio. Aqui é um endereço na carteira pública de um juiz. No fim da criação do torneio, ele me dá aqui um review do torneio, das informações deles antes de eu criar, e abre um prompt da minha carteira para que eu possa confirmar essa transação enviando um Ethereum para a carteira do contrato do torneio e pague a taxa do gas. Eu confirmo e o torneio é criado. Eu já posso visualizar aqui em os meus torneios como organizador e também na página de descoberta de torneios. Bom, eu agora vou logar aqui com outra carteira. Vou logar com a carteira de jogador, utilizando o MetaMask. Conecto a minha carteira. Ele abre o prompt para eu conectar com a aplicação. Rapidamente eu sou conectado, eu posso ver os meus torneios, eu não estou inscrito em nenhum torneio ainda. Eu posso selecionar esse torneio aqui, de exemplo, Copa Arbiter, para visualizar as informações dele e decidir se eu quero participar ou não. Eu posso ver aqui informações de um overview do torneio, posso ver os participantes já inscritos, as regras e, por enquanto, eu não posso visualizar as chaves porque elas não foram geradas. Elas vão ser geradas no momento que eu me inscrever nessa partida. E eu me inscrevo utilizando a minha carteira, pagando a taxa de entrada, que é 0.01 Ethereum, e também a taxa de gas de inscrição dessa partida. Pronto. No momento que eu registro, eu posso voltar aqui para o torneio. Eu estou inscrito como participante e posso visualizar agora o chaveamento. Eu estou aqui como jogador. Eu posso ver contra quem eu vou jogar, o competidor 1. Aqui está a carteira dele. Só que eu não posso votar nessa partida porque eu sou jogador e não um juiz desse torneio. Então eu vou aqui logar com a carteira de um juiz. Então eu vou trocar aqui a carteira da MetaMask para uma carteira de juiz. E eu conecto aqui a minha carteira. Bom, agora eu posso visualizar os brackets e votar de fato em quem ganhou a partida. Vou selecionar aqui o jogador que eu acabei de me inscrever e ele vai ganhar essa partida. Eu voto utilizando a minha carteira e eu pago somente a taxa de gas. Bom, essa partida é finalizada. Como só tinha esse juiz, a maioria era apenas um, então o jogador avança para a próxima etapa do torneio. Eu vou voltar aqui também na outra partida para a gente avançar com ela. Novamente,
o pop-up para eu realizar o voto, utilizando a minha carteira. O voto é realizado. Eu volto aqui para os brackets e volto no jogador que vai ganhar a final. Eu vou escolher o jogador que a gente se inscreveu. Selecionar ele como ganhador. Confirmo isso com minha carteira. E precisamente, né, o jogador ele ganhou a última partida, então ele é o campeão do torneio. Podemos visualizar isso aqui, onde o jogador ele é o campeão e ele ganhou 0.05 Ethereum. Podemos visualizar na carteira do jogador que esse prêmio foi depositado corretamente. E aqui vamos logar e podemos ver que 0.05 Ethereum foi depositado de fato na carteira dele. É um 0.01 a menos, que foi a taxa de entrada que ele pagou para se inscrever nesse torneio. Voltando à apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre a visão do produto em si, né? Uma vez que a gente vê que o Arbiter ele se compara diretamente com plataformas de torneio já existentes na Web 2. E não tão somente, ele também suporta a parte de off-chain, né, de experiência de usuário, como o cadastro do perfil e edição do perfil do usuário, que é assinado pela carteira do usuário da plataforma. Ele permite também que eu possa ver o perfil dos jogadores, o histórico de torneios que eles participaram, baseado na carteira pública deles. Nós temos o fluxo, né, de descoberta, o painel de visualização dos torneios do próprio usuário, ver o perfil de outros usuários. E essas informações elas não são salvas na blockchain, porque elas não estão ligadas ao torneio, e para economizar os custos nós guardamos ela no banco de dados off-chain, mas esses dados são assinados pela carteira dos usuários para garantir que eles de fato são os autores dessas transações. Comparando com outras ferramentas do mercado, inicialmente eu queria deixar claro que o mercado de torneios, especialmente de esportes, que seria talvez o foco dessa plataforma, já passa de bilhões, e não tão somente o Arbiter suporta esportes, mas também esportes tradicionais, como também torneios como hackathons e outros torneios que são de públicos mais digitais e que teriam uma maior confiabilidade numa plataforma digital utilizando blockchain. Comparando com ferramentas como o Challenge e o Tournament, que são ferramentas parecidas, só que de Web 2, a principal diferença é justamente a confiabilidade, né? Uma vez que para uma ferramenta Web 2 eu tenho que confiar no criador daquela plataforma, no organizador daquele torneio. Eu como participante, eu como organizador tenho que confiar nesse mecanismo central. Enquanto o Arbiter, não. Ele é uma ferramenta descentralizada e eu preciso confiar apenas que os contratos são válidos e que todas as operações vão ocorrer conforme esperado. E comparando com outras ferramentas na Web3, temos a Olympics como a principal competidora. A grande diferença é justamente na perspectiva. A Olympics ela é focada em torneios de jogos, de criptogames, jogos dentro da blockchain. E o Arbiter é focado em torneios não necessariamente dentro da blockchain. Isso é uma diferença considerável de visão dos dois produtos, né? São produtos com visões diferentes. E para finalizar, queria apresentar alguns possíveis trabalhos futuros para essa plataforma. A principal delas é justamente a implantação de uma testnet pública, para que a gente possa visualizar isso funcionando mais próximo da prática, de fato, de como seria implantado. A adição de novos formatos, né, como eu comentei, a ideia é que essa plataforma seja modular e permita formatos como dupla eliminação, todos contra todos, fases de grupos, e também mecanismos diferentes de foto, né, de confirmação e resolução de partidas, e mecanismos de disputa e recurso, né, para coisas que estão além da blockchain, como o famoso tapetão. Ferramentas de segurança, né, incluir ferramentas de segurança para garantir mais confiabilidade à plataforma. Também adicionar o mecanismo de reembolso de inscrição em torneios cancelados, que é bastante importante. E o suporte a múltiplas redes
e tokens ERC20, né, não depender somente do Ethereum, talvez pagar com tokens estáveis como o USDT e tokens que representem coisas físicas como taças, prêmios físicos, que a carteira o jogador vencedor possa reivindicar isso com sua carteira. Obrigado pelo tempo. E como isso aqui é uma apresentação em vídeo, a fase de perguntas eu torno disponível para responder as perguntas sobre essa plataforma através do meu e-mail, que vai estar disponível no formulário. Obrigado.